Olá! Agora vamos aprofundar o conteúdo visto na unidade 5 sobre o Sistema de Gestão Ambiental, SGA. O Instituto Acariquara é uma organização sem fins lucrativos com a missão de estimular, assessorar e promover projetos e pesquisas de caráter científico, econômico, social e político. Estes projetos e pesquisas visam a conservação da biodiversidade, o manejo sustentável e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades tradicionais amazônicas. Isso tudo através da gestão participativa e sustentável dos recursos naturais. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população, promovendo o uso equilibrado do meio ambiente, bem como a inclusão social. Para uma conversa sobre as estratégias ambientais adotadas pela organização, eu recebo o diretor executivo do Instituto Acariquara, Ademar Vasconcelos. Atualmente, ele é doutorando em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, pela UFAM, e graduado em Tecnologia em Gestão Ambiental. Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje com Ademar Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, Ademar, e obrigada por atender ao convite para essa entrevista. Eu gostaria de começar perguntando para você como é que se dá o sistema de gestão ambiental no Instituto Aquariquara. Me fala mais um pouco sobre o Instituto Aquariquara, Ademar. Olá, professora Suzy. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, a todos os que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao SED, né, por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E, claro, é sempre um prazer muito grande conversar, professora Suzy, sobre essa temática, né, para os nossos queridos alunos, né? E respondendo a sua pergunta, né, como é que se dá isso dentro do nosso Instituto Acariquara, a gente tem que voltar uma página antes, né, e entender o que é esse sistema de gestão ambiental e como se dá, né, nos diversos setores da nossa sociedade, né? Porque lembrando que o Instituto Acariquara é uma organização do terceiro setor, né? Bom, primeiramente o sistema de gestão ambiental, né, constitui com essas diversas práticas e mecanismos dentro das organizações que visam justamente promover a proteção do meio ambiente e as respostas rápidas frente a essas eventuais mudanças nas condições ambientais que envolvem essas organizações, né? Bom, dentro dos diversos setores da economia, nós temos, né, três ali bem distintos, né? O primeiro, que é o setor governamental, né? Essas práticas do sistema de gestão ambiental, elas devem estar alinhados dentro dessa política ambiental que o governo está inserido, né? Dentro das práticas de gestão ambiental advindas do setor privado, nas empresas, elas também estão inseridas dentro de uma política, né, de gestão e de gerenciamento ambiental. Não é diferente do terceiro setor, no qual o Acariquara está inserido, né? Então, o Acariquara também detém essas práticas dentro do seu dia a dia para o gerenciamento e o controle ambiental, né? O Acariquara, ela é uma organização do terceiro setor e cuja a sua essência é justamente a promoção, né, da conservação da sociobiodiversidade. Então, tudo aquilo que se faz no seu dia a dia, que a gente faz no dia a dia, a gente pensa em como atingir esse principal objetivo, que é a conservação da sociobiodiversidade. Então, implementar ferramentas dentro da nossa organização, né, dentro dos nossos processos, precisa passar por esse olhar que está definido lá no nosso documento principal, que é o nosso documento de constituição, né? A partir desse documento, a gente tem ali essa missão e visão da nossa organização que refletem, né, cuidado com o meio ambiente e, a partir daí, então, a gente constitui esse nosso sistema dentro das nossas práticas. Muito bem, professor, agradeço pelas respostas. E dentro desse sistema que é aplicado no Acariquara, existe algum instrumento específico que vocês utilizam?
Bom, claro, como eu falei, tudo aquilo que a gente faz é pensado para atingir esses nossos objetivos institucionais, né? Então a gente precisa entender que uma organização ela tem as suas diversas estruturas, né? E essas estruturas elas podem conversar entre si, né? Então a gente tem ali, por exemplo, uma parte da estrutura da instituição que dialoga com uma parte mais externa, né? Ou seja, os seus clientes, seus fornecedores, né? E uma parte da organização que dialoga internamente, por exemplo, seus colaboradores, os seus associados, né? Por exemplo, a sua diretoria e etc. Dentro dessas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, quando a gente olha na parte é, com, com a interação externa, a gente está falando, por exemplo, de quando a gente vai fazer aquisições, por exemplo, dentro de um projeto, a gente tem que olhar, né, se esses mecanismos, se esses fornecedores, eles estão atendendo a legislação vigente, né? Se, por exemplo, dentro dessas práticas, esses fornecedores, né, esses clientes possuem objetivos institucionais semelhantes aos nossos, né? Se é compatível isso. E dentro da parte interna, a gente trabalha os diversos mecanismos de controle, né, dentro da nossa, tanto da área financeira, da nossa área operacional, controle ambiental, né? Então, assim, a emissão, por exemplo, a redução de uso de papel, né? A redução, por exemplo, de consumo de combustíveis fósseis, tentar agilizar ou aprimorar dentro dos nossos processos, por exemplo, dinamizar a logística, né? Então, assim, é tudo que visa justamente a redução de possíveis impactos ambientais, né? Ou de consumo excessivo de recursos naturais. E a Ademar me responde uma questão. Quais são os principais desafios que vocês, enquanto instituição, organização, enfrentam na implementação de um sistema desses? E também, quais são as principais oportunidades que surgem a partir da implementação de um SGA na organização? Bom, professora, quando a gente fala de SGA, a gente tem que, vocês vão observar um pouquinho mais lá para frente, acredito, no curso, toda essa parte de práticas dentro do sistema e esse processo de certificação, de acreditação dessas nossas organizações dentro de uma norma específica, a chamada ABNT, a NBR ISO 14001, né? Então, essa norma, não, que é gerenciada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é responsável justamente por especificar esses requisitos dentro de um sistema de gestão ambiental. Bom, voltando para o Instituto Acariquara, nós ainda não temos essa acreditação, essa certificação junto à NBR, né? O que a gente promove dentro das nossas práticas, essa mudança ou esse fortalecimento da nossa cultura organizacional para a promoção para promover um olhar mais abrangente sobre o nosso dia a dia, nosso cotidiano e essa nossa interação com o meio ambiente. E aí a gente vai falar de desafios e oportunidades. O Acariquara em si, o nosso processo de sistema de gestão ambiental, ele ainda está em construção. Por ele estar em construção, a gente consegue ali ter alguma vantagem, né? Porque, por exemplo, um processo em construção nos permite observar diversos pontos de vista, né? Então, principalmente dos nossos colaboradores, e que a partir daí a gente pode identificar, por exemplo, oportunidades, né? Em que a gente pode otimizar, né, os nossos processos. Um exemplo, né, que a gente fala assim, por exemplo, de desafio. O principal desafio, eu acredito que quando a gente vai implementar um sistema de gestão ambiental, é justamente definir, né, as políticas ambientais que a nossa organização ela deve seguir, né? Porque essa política ambiental ela tem que estar atrelada à nossa missão, visão e valores das nossas organizações. Então, isso certamente traduzir isso tudo para o nível tanto de colaboradores, para o nível de fornecedores, né, e de pessoas que estão ali mais operando no dia a dia, é certamente o principal desafio
de um gestor ambiental dentro dessas organizações, porque é a função do gestor ambiental traduzir tudo isso, né? Então, a gente vê políticas ambientais muito bem escritas, muito bem pensadas, mas quando a gente vai fazer essa transposição didática para o colaborador, certamente vai exigir um esforço bem maior, né? Então, as nossas práticas, por exemplo, a gente sempre vem trabalhando isso desde o primeiro dia que um colaborador entra, né, tentando internalizar, fazer essa conscientização, né, dentro dessas nossas práticas, para que no decorrer do tempo isso aconteça com a mais naturalidade possível, né? Então, a gente vem trabalhando isso desde o princípio. Com relação a oportunidades, certamente, a implementação de um sistema de gestão ambiental nos permite, por exemplo, visualizar um leque muito grande, né? A partir da implementação desse sistema, a gente pode identificar, por exemplo, alguns recursos dentro da organização que podem ser poupados ou podem ser diminuídos. Por exemplo, a gente pode ter ali uma diminuição com custos, né, de determinados insumos, né? A gente pode, por exemplo, fazer substituições, né, de determinados processos ou procedimentos. Um exemplo, a gente pode, por exemplo, substituir um procedimento que usava um papel por uma aplicação digital, né? Em vez de a gente ter determinados processos que precisava fazer impressões, né? E também poderia a necessidade de utilizar recursos, a gente pode fazer essa transição para o meio digital. Então, essa implementação, ela nos dá essa oportunidade de pensar o processo. Então, quando você é gestor ambiental, você tem que observar esses procedimentos diários e, a partir daí, tentar ali como é que a gente pode ter soluções para que essas organizações, tanto no setor privado quanto no setor público, possam ali otimizar os recursos naturais, né? Então, a gente acaba tendo, durante a implementação, essa oportunidade de observar o processo. Interessante essa conversa com você. Isso vai refletir muito bem, Ademar, no seu posicionamento enquanto diretor executivo da organização e também da sua formação, né? Você é formado na área de gestão ambiental. Sim, claro. Muito das práticas, eu acredito, de mudança de processo, né, de mudar até mesmo a questão da implementação dessa cultura, né, mas de olhar ambiental, se dá muito por essa minha vertente de gestor ambiental, né? Então, eu lembro que em algumas práticas a gente consegue, por exemplo, a partir da minha formação, olha, em determinado visita técnica de uma empresa, de uma organização, eu vi que esse procedimento não era assim. Ele não utilizava papel, ele utilizava tudo eletrônico, ou então não há necessidade da gente, por exemplo, desse deslocamento, né? Porque a gente sabe que se precisava protocolar esse determinado documento em um órgão, isso fazendo no meio digital, a gente está, além de economizando papel, a gente também está ali economizando o consumo de combustíveis fósseis, né? Então, essas são pequenas coisas que a gente consegue implementar no dia a dia da organização, né? E isso se dá por essa nossa visão de gestão ambiental. Então, tudo que você faz dentro da organização, você pensa, será que isso terá impacto na natureza? Será que isso vai ter impacto no meio ambiente, esse procedimento? Isso está de acordo com a norma técnica? Né? Ainda mais se a empresa ou se a organização for certificada, né? E isso tudo, professor Assuso, parte dessa visão de organização, né? Então, e para se ter organização, a gente precisa ter missão, visão e valores bem definidos. Então, isso é o ponto de partida para a definição de uma política ambiental. E interessante. Ademar, você falou aí no campo da gestão, no campo da sustentabilidade. Você que é formado na área, como é que você vê aí, passa
passar para os nossos alunos, né? Essa tendência mais emergente do sistema de gestão ambiental. Se todos, eu fico pensando assim, se todos tivessem uma postura como você tem, como você atua na organização, as nossas empresas estariam bem melhores, né? Mas como é que você imagina essa tendência? O que você acha sobre os SGAs? Bom, professora Suzy, essa é uma pergunta muito importante, né? Quando você fala de tendência, você está falando de futuro, né? E aí eu vou voltar mais 2 páginas, né? E vou falar assim, quando eu estava na graduação. Quando eu estava na graduação, a gente não ouvia muito falar, por exemplo, dessas práticas, né, ambientais, no sentido de serem certificações e isso levar em consideração o desempenho das organizações, né? Então, hoje a gente já vê tudo está interligado com essas boas práticas, né? Então, essas organizações elas precisam ter essas boas práticas e elas precisam passar por esse processo de justamente de certificação. Então, isso tem que ser validado com as normas. Então, como tendência para o gestor ambiental, essa implementação de um sistema de gestão ambiental, ela passa pela formação, né? Então acredito não, eu tenho certeza que os futuros gestores ambientais eles vão precisar se qualificar ainda mais para entrarem nesse mercado de trabalho e terem justamente essa visão de certificação ou dessas práticas, como é a prática de ESG. Então hoje o mundo todo, principalmente o setor privado, é ESG, né? Então essas práticas, elas saber como lidar com essas práticas é essencial, e isso é uma tendência, né? Tanto o ESG quanto a questão também das certificações da ISO, né? Então, saber as certificações, saber os procedimentos, saber como contribuir para que a empresa possa ser certificada, isso certamente se torna o diferencial e isso vai ter ali um bom potencial para a questão principalmente de empregabilidade. Isso está sendo muito proveitoso essa nossa conversa aqui, porque ela coaduna exatamente com o que os alunos acabaram de ler sobre, né, na unidade 5, sobre essas questões do sistema de gestão ambiental. E aí a gente poderia conversar aqui por mais horas, mas, no entanto, nós temos um tempo. E, assim, para finalizar, professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica para os nossos alunos, que são alunos do curso de gestão ambiental. Como é que eles podem, nesse momento da sua formação, como é que eles podem aproveitar ao máximo conceitos como esse, por exemplo, que com certeza vão ser aplicados a partir de quando ele sair, né, para o mercado de trabalho. Bom, a dica que eu deixo é: busquem nessa formação, né, essas características que vocês desejam ali estarem presentes no futuro, né? Por exemplo, se vocês têm essa visão, se vocês já são do setor, por exemplo, público, né? Se vocês têm interesse em atuar nessa área da gestão pública, por exemplo, verifiquem quais são essas práticas, né, ou quais são essas certificações que vocês podem levar para o setor público, né? Então, quais são essas práticas? Quais são essas agendas, né? E a partir dessas agendas implementarem mecanismos, implementarem ferramentas para estimular esse controle ambiental dessa organização. Por outro lado, se a ideia de vocês quiserem atuar no setor privado, certamente procurem essa formação e todo esse conteúdo que vocês estão vendo aí, para também pensar em práticas e soluções, né? Eu acho que o mundo ali tem essa tendência forte de buscar soluções. Eu acho que a problemática ambiental é muito complexa e tem ficado cada vez mais intensa. Então, se busca um perfil de profissional que tenha isso, né? Busque solução. Então, a partir do conteúdo que vocês estão vendo no curso de vocês, busquem o olhar para soluções, né? Buscar soluções para o mundo. E certamente, dentro da universidade, vocês vão ter oportunidade de demonstrar isso através dos projetos, né? Eu acho que interagir com os projetos, interagir com os programas, estar presente na universidade, buscar essa conexão com os professores
os diversos projetos, é fundamental para a gente ter prática, né? Eu acho que vocês vão sair certamente daqui a 3 anos, 4 anos, e vocês vão precisar de prática. E quando o mercado de trabalho, você chegar no mercado de trabalho, vocês já vão ter isso, né? Ter essa experiência. Então, vivam essa experiência dentro da universidade, busquem essas oportunidades que certamente farão o diferencial na vida profissional de vocês. É isso aí. Então, olha só, os nossos alunos, fica a dica aí do Ademar Vasconcelos, ele que hoje é diretor executivo do Instituto Aquariquara. Ademar, eu te agradeço imensamente por essa entrevista e de sua participação aqui conosco. Nossos alunos vão ficar muito contentes com esse assunto que ele é tão emergente nos nossos dias. E é isso aí. A gente se encontra na próxima aula, pessoal. Obrigado, professora Suzy, pela oportunidade e desejo a todo mundo ali bons estudos e que certamente isso só é o início da carreira de vocês. A carreira é linda e certamente farão diferença buscando essas soluções para o mundo. Valeu, gente! É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula.